Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje traz uma abordagem sobre a crise que toma conta da vizinha Venezuela. Na verdade, o país de Nicolás Maduro enfrenta uma junção de crises: política, econômica e social. A oposição continua denunciando aos organismos internacionais uma espécie de ditadura com a supressão de direitos e perseguição política. A população sofre com a falta de tudo: água, energia, comida, remédios. Os protestos populares, ondas de saques, confrontos entre civis e policiais nas ruas da capital Caracas, tudo isso pinta um quadro desolador de um país que está em chamas. O país de Nicolás Maduro atravessa uma terrível e profunda crise nos aspectos político, econômico e social. Maduro está no poder desde 2013, após a morte de Hugo Chávez, de quem ele era o vice. E desde que assumiu a presidência, enfrenta uma forte resistência da oposição, que passou a incentivar a população a ir às ruas, em sinal de desacordo com as políticas do chavismo. O tenente-coronel do exército venezuelano, Hugo Chávez, assumiu o poder em 1999, eleito democraticamente para a presidência do país. Antes disso, ele tinha tentado um golpe de Estado em fevereiro de 1992. Fracassou. Mesmo preso, liderou outra tentativa de golpe, também fracassada, no fim daquele mesmo ano. Finalmente eleito, Chávez passou a implementar políticas do chamado socialismo do século XXI. Sob o comando da política bolivariana, a Venezuela se descobriu dona da maior reserva de petróleo do mundo. Era a chave para a perpetuação do poder socialista. 96% da renda do país vem do petróleo. O ouro negro garantiu aos 14 anos de Hugo Chávez como presidente as divisas necessárias para manter políticas assistencialistas. Essas ações foram fundamentais para que Hugo Chávez conseguisse ser eleito para 4 mandatos. Mas depois de 14 anos de poder, a vitória de Chávez nas urnas na eleição de outubro de 2012 foi apertada. O socialista venceu com 54% dos votos contra 45% do opositor Henrique Capriles. Na eleição anterior, a vitória tinha sido de 25 pontos percentuais à frente do oponente. Uma clara mensagem da população de que, em 2012, o modelo do governo já causava alguma insatisfação. No entanto, eleito em outubro, Chávez não chegou a assumir. Lutava contra um câncer havia 2 anos, mas o agravamento do caso foi irreversível. Ha fallecido o comandante-presidente Hugo Chávez Frías. E como era esperado, Nicolás Maduro foi eleito e manteve a política de endurecimento contra o imperialismo americano. Um sentimento de mudança teve início quando a oposição conseguiu maioria na Assembleia Nacional. Parecia o recomeço de possibilidades de diálogo, já que o governo precisaria negociar com opositores para implementar políticas e leis. Mas foi justamente o fortalecimento da oposição que causou ainda mais problemas no país. O governo usou o poder que tem sobre o judiciário e declarou o parlamento como ilegítimo. O Tribunal Supremo de Justiça, corte máxima do país, sob as ordens do presidente, assumiu as funções do parlamento. O movimento foi chamado de golpe de Estado pelos deputados opositores. E depois da repercussão negativa, que foi notícia no mundo todo, o TSJ voltou atrás e devolveu à Assembleia as prerrogativas garantidas pela Constituição. Mas o parlamento unicameral da Venezuela ainda foi vítima de outro golpe. Também em 2017, a Assembleia comemorava os 206 anos de independência do país, quando partidários de Maduro atacaram o local com o apoio da Guarda Nacional Bolivariana. O episódio deixou dezenas de feridos e fez os parlamentares e funcionários ficarem entrincheirados dentro do edifício, cercado por civis agressivos e armados.
No cenário político, os opositores tentaram implementar um referendo revogatório para tirar o mandato de Maduro, mas a resposta do regime foi dura. O Conselho Nacional Eleitoral, órgão dominado pelo governo, simplesmente anulou o processo. Mesmo assim, a oposição organizou a votação em caráter não oficial em 2017. 7.200.000 eleitores foram às urnas. 6.300.000 deles, 98% do total, disseram não a Maduro. Ao mesmo tempo, o governo armava uma nova tentativa de garantir superpoderes para o presidente. Maduro organizou a eleição de uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição. Mas o grupo, formado exclusivamente por chavistas, também tomou o lugar da Assembleia Nacional, então dominada pela oposição. Foi a forma legalizada de Maduro para destituir a oposição no Congresso e criar meios de se manter no poder. A política fundamentada em autoritarismo na Venezuela é, sem dúvida, a raiz dos males que golpeiam as esperanças, a liberdade e o bem-estar que o socialismo de Hugo Chávez prometia aos cidadãos, hoje em fuga, buscando inclusive a ajuda do imperialismo americano combatido pelo chavismo. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje, a gente tem a satisfação de receber Suad Nasser. Ela é especialista em assuntos internacionais e vai discutir com a gente esse assunto hoje. Suad, muito obrigado pela sua companhia com a gente no Realidade em Pauta outra vez. Boa noite. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos daqui, né? Suad, eu começo te perguntando o seguinte, a gente mostrou aí uma trajetória breve do que ocorre hoje na Venezuela, com a ascensão e a queda do Hugo Chávez, mas a manutenção do regime. Agora, a pergunta inicial é, se Hugo Chávez não tivesse deixado o governo por conta do falecimento, a Venezuela estaria nesse mesmo ponto que a gente vê hoje? Economicamente, sim, porque politicamente acho que não. Uhum. Politicamente não, por quê? Porque o Chávez era uma pessoa que tinha mais trejeitos, ele tinha mais modos políticos de operar, de negociação e tudo. Uma linha mais dura, mas ao mesmo tempo ele sabia ser maleável com vários dirigentes, conversava mais. Porém, o Maduro não tem esse preparo. Mas economicamente não, por quê? Porque quando o Chávez subiu ao poder, no caso, o petróleo estava com um valor muito alto, o barril. Então, a Venezuela era o país mais rico que tinha aqui na região. Inclusive, ajudava alguns países também, emprestava dinheiro para todo mundo, porque entrou muito dinheiro naquela época. Foi justamente na época em que o Lula era presidente aqui. Então, como entrava muito dinheiro nos países justamente por causa do petróleo, eles tinham base financeira para poder financiar toda a parte social, o que não ocorre mais hoje. Então, hoje o Maduro está lá. O barril do petróleo voltou a subir agora, mas toda essa trajetória do Maduro, desde a morte do Hugo Chávez até mais ou menos um ano atrás, o barril do petróleo estava com o preço lá embaixo. Então, o dinheiro que entrava antes não entrou mais. Como o governo, no caso, bancava toda a parte social com esse dinheiro e fazia toda a sua popularidade, não conseguiu mais. Então, começou a faltar tudo. Se o Hugo Chávez estivesse, talvez a parte política e diplomática estivesse um pouco melhor. Mas não tão melhor assim. A coisa se daria da mesma maneira por causa da condição econômica e financeira do mundo. O mundo está em crise financeira, né? Agora, tem uma questão interessante dentro do contexto da Venezuela, que é o que a gente observa vendo essas pessoas, já foram mais de 2 milhões de venezuelanos que abandonaram o país, alguns deles, alguns milhares vieram aqui para o Brasil, mas a vasta maioria vai para a Colômbia e para outros países da região, fugindo da escassez, né? Falta comida, faltam remédios, falta todo tipo de bens materiais que as pessoas necessitam para viver. A Venezuela não produz nada disso, não tem indústria para poder suprir essa demanda, porque mesmo para aquelas pessoas que têm condição de comprar, falta nos mercados. O que ocorre é o seguinte, faltou gestão pública na época em que o Hugo Chávez estava e agora na gestão Maduro também. Na época em que o Hugo Chávez estava com muito dinheiro entrando, ele deveria ter industrializado o país, né? E dado o devido valor para o capital, porque o capitalismo é que sustenta o socialismo.
Ele não fez isso, ele utilizou o dinheiro que entrava do petróleo e já gastava no social. Então, a parte de gestão pública, planejamento e tudo isso, ele não fez. Hoje ele paga esse preço, porque eles não têm de onde tirar isso internamente, eles têm que importar tudo. E como eles não têm dinheiro para comprar, então falta tudo. Essa nova revisão orçamentária, não revisão orçamentária, mas essa mudança que o Maduro aplicou recentemente, né, criando uma nova moeda, cortando zeros da moeda para tentar dar uma ajustada nas contas. Isso vai surtir algum efeito prático para a vida do venezuelano? Cortar o zero é uma maquiagem que você faz. Você cria uma nova moeda, às vezes, já passamos por isso várias vezes no Brasil, né? Corta o zero e cria um novo nome para a cédula, mas isso não refresca em nada. Até o final do ano, a previsão do FMI é que a inflação na Venezuela chegue a 1 milhão. É muita coisa, né? E você não ter produção ainda interna, nem industrialização interna, faz com que as pessoas queiram buscar algo fora. É por isso que está tendo uma evasão tão grande de venezuelanos, né? O que a gente percebe aí é que não há saída. Realmente, só falta. Hoje ele já tomou todos os poderes, né? Ele já tomou, Sim. inclusive, o judiciário. Então, todos trabalham para ele. Como muita parte da população civil não quis compactuar com isso, acabou saindo, evadindo da Venezuela, ele acabou cooptando a parte militar mesmo, né? Então, hoje ele colocou militares em todos os setores justamente para ele poder Controlar. coordenar e controlar. O que ocorre ali também é que a parte financeira e econômica está sendo tomada também pela parte militar. Ele é que dá as ordens. Você percebe que está indo por um caminho onde só falta fechar as fronteiras. Na hora que fechar as fronteiras, vira Cuba, né? É bem esse modelo. E hoje aqui no Realidade em Pauta, o assunto é a crise da Venezuela, que teve o pontapé na queda do preço do barril de petróleo, que é responsável por mais de 90% da renda do país. A economia venezuelana viu a crise chegar com toda a força quando o preço do barril de petróleo despencou. Em 2014, um barril custava cerca de $115 no mercado global. Em 2016, o produto chegou a ser negociado abaixo dos $30 o barril, pela primeira vez em 12 anos. A derrubada dos preços foi o resultado de uma série de fatores geopolíticos, como, por exemplo, as relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã, a corrida nuclear na Coreia do Norte e a redução no desempenho econômico de países europeus, que causou queda na demanda. Mas a rixa entre Estados Unidos e Arábia Saudita tem muita influência na questão petroleira. Para a Venezuela, a queda nos preços foi como uma sentença de morte para a economia. Com 96% da renda provenientes do petróleo, o governo socialista não implementou políticas industriais e, com a severidade da crise, a população só consegue sofrer. Além das questões internacionais, a PDVSA, petroleira estatal da Venezuela, enfrenta seus próprios problemas. A produção nacional tem sido reduzida sistematicamente e já atingiu o menor nível desde 1989. Os números da OPEP mostram uma queda de 2.090.000 para 1.960.000 barris por dia, e isso em 2017. E com a receita reduzida e um Estado mantido por políticas de transferência de renda, a ruína da Venezuela era evidente. O resultado é uma inflação de mais de 2.600% ao ano, de acordo com os números do parlamento do país no fechamento de 2017. Praticamente sem indústrias nacionais que deixaram o país devido às ações de Hugo Chávez, a Venezuela importa quase tudo o que consome, mas sem dinheiro as prateleiras ficam vazias. Falta de tudo à população, enquanto o governo insiste em dizer que não existe problema, mas não pode negar a migração em massa daqueles que conseguem fugir do país em busca de sobrevivência.
Um dos principais destinos de venezuelanos em fuga é o Brasil. No norte do país, Roraima se tornou o porto de chegada de quem atravessa a pé a fronteira entre a ditadura da miséria e a esperança de sobrevida. Estar no Brasil é uma solução paliativa para os problemas. A falta de emprego e a condição ilegal são barreiras para os milhares de venezuelanos que sonham com dias melhores. Para os milhões que continuam na Venezuela, a vida é ainda mais dura. A pátria natal causa desalento. Junto com a escassez, a derrocada econômica arrasta para a vida cotidiana a violência desenfreada. Caracas é a capital mais violenta do mundo. Os crimes com mortes alcançam um patamar assustador: 111 mortes por 100 mil habitantes, embora os números sejam extraoficiais, já que o governo não conta os óbitos. O ranking é da ONG mexicana Segurança, Justiça e Paz. Na luta pela sobrevivência, a comida vale a vida, literalmente. Mortes ocorrem na Venezuela como resultado de disputa por alimento. A fome é, sem dúvida, a face mais cruel de uma crise tão profunda que destrói o próprio senso de dignidade. Bom, e a Suad Nasser, especialista em assuntos internacionais, conversa com a gente sobre essa situação, essa realidade terrível que vive a população da Venezuela. Eu tinha pedido para você explicar para a gente, Suad, se o que há na Venezuela hoje pode ser considerado algum tipo de ditadura. Tudo indica que é uma ditadura, porque ele já está controlando a maior parte das instituições democráticas, quer dizer, então não é uma democracia. Tanto que ele sofreu uma sanção e a Venezuela teve que ser retirada do Mercosul temporariamente, porque realmente não mostrava sinais de democracia, que é um dos itens que tem que constar nos países para fazer parte do Mercosul. Então, a partir do momento que a Venezuela está suspensa já por 2 períodos, significa que não há uma democracia intensa ali dentro. Realmente, ele está se utilizando de meios não convencionais para poder realmente dominar tudo isso. O que ocorre é que, por trás da Venezuela hoje, quem está financiando é China e Rússia. Então, hoje você vê mais um campo de guerra entre Estados Unidos, China e Rússia ali. Então, como China e Rússia estão controlando tudo isso, ele deve satisfação para a China e Rússia, que estão bancando, porque ele não tem dinheiro mais. Agora que está começando a melhorar. Voltou o barril de petróleo a subir, ocorreu que ele não teve como modernizar a extração de petróleo. Então, como ele não modernizou nem Hugo Chávez nos últimos anos, o que ocorreu é que a extração de petróleo sai muito mais cara do que em outros locais. Então, é melhor comprar petróleo de países que tenham investido nessas tecnologias, sai mais barato, entendeu? Então, aí que está o ponto que a gente tem que analisar. Por que a Venezuela não está conseguindo sair desse atoleiro todo e fica patinando? Justamente pela falta de investimento, falta de gestão pública no passado e atualmente. Então, não tem o que a população fazer. É uma ditadura? Se não é totalitária, está caminhando para, né? Sim. Agora, o que os organismos internacionais estão fazendo ou planejam fazer a respeito? Porque essa situação já vem de muito tempo na Venezuela, né? O começo do turbilhão é ali meados de 2013, 2014. Então já são pelo menos 4 anos de uma crise intensa, fazendo as pessoas saírem do país. Tem números que são divulgados mostrando que a população venezuelana perdeu em média 11 quilos ao longo deste ano por falta de alimentação. E o que é que se tem feito ou se planeja fazer? Infelizmente, Hélio, o mundo ele gira em torno do capital. Na hora que incomoda comercialmente alguma nação realmente poderosa, ela faz alguma coisa. Enquanto não incomodar
e não trouxer danos irreparáveis, ninguém vai fazer nada, porque a população mundial está sofrendo. Você vê na Uhum. África, na Ásia, no Oriente Médio, na América Latina, você vê sofrendo em vários locais. Você vê uma imigração monstro de todos os locais, ninguém está fazendo nada. Então, esse tipo de situação da Venezuela ainda não incomodou muito os Estados Unidos. Ela pode, assim, irritar um pouquinho, mas ela não incomoda a ponto de alguém tomar algum tipo de atitude mais drástica. Então, vai se deixando, porque da maneira que está, ainda dá para aguentar. Hoje, você vê vários países estão. Houve um grupo de Lima, que em setembro passado se Sim. reuniu, né, em Lima. O Brasil fez parte. O Brasil, ele chama a atenção e ele mostra para a Venezuela que ele está insatisfeito, mas ele não participa do grupo que impõe sanções. Por quê? Porque o Brasil tem vários interesses junto à Venezuela hoje que não podem ser quebrados. Como? Porque vai acarretar dano muito maior. Quem fornece hoje energia elétrica para aquela parte ali onde estão os venezuelanos na fronteira, em Roraima, Boa Vista e tudo, ali é a Venezuela ainda. Então, de uma maneira ou de outra, nós necessitamos deles. Existem muitos venezuelanos hoje morando ainda, muitos brasileiros morando na Venezuela. Nós temos 3 consulados na Venezuela. Então, de uma maneira ou de outra, nós ainda temos vínculo. E a gente faz parte com a Venezuela do Mercosul, apesar da Venezuela estar suspensa. Então, os laços que nós temos com a Venezuela, ainda, apesar de estarem muito melindrados, ainda há laços. Então, o Brasil não se atreve a quebrar um acordo também de capital, onde várias empresas brasileiras venderam para a Venezuela material e produziram muita coisa para a Venezuela e não receberam ainda esse investimento. Então, a gente não pode quebrar de uma hora para outra esse laço acusando, entendeu? É necessário que se trabalhe com um pouco mais de diplomacia nesse campo. E quais são outras consequências que Brasil e outros países da região podem sofrer com a continuidade, a perpetuidade dessa situação na Venezuela? Olha, a gente já está sofrendo, né? A gente tem um orçamento colocado para a população brasileira e esse orçamento está tendo que ser revisto, principalmente para os países para os estados que fazem fronteira ali com a Uhum. Venezuela e as cidades, inclusive, Sim. porque pela entrada dessas pessoas. Essas pessoas estão com falta de alimentos, a população está tendo que doar. Junto com pessoas boas e bem intencionadas e bem preparadas, estão vindo bandidos também. Então, a criminalidade já aumenta. As crianças que estão vindo não tiveram a chance de tomar vacina, estão trazendo Uhum. vários tipos de doenças para cá. As empresas que estão vendendo para a Venezuela não estão recebendo também. Com o tempo, a gente está correndo o risco, inclusive, da fronteira ser invadida por bandidos e por gangues também, e tráfico de drogas aumenta. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Então, na realidade, se a gente não ajudar isso a melhorar agora, vai ser pior para a gente mesmo. E como é que o país pode ajudar? Com ajuda Tendo em, humanitária. tendo em vista o que você falou, né? Que não dá para quebrar os acordos de maneira antidiplomática. Não dá. E tem uma coisa que é um pouco assim, e pouca gente pensou nisso ainda. Essas pessoas estão entrando como imigrantes e pedindo visto ao Brasil. Se por um acaso houver qualquer tipo de conflito ali, for fechada a fronteira ou ocorrer alguma coisa, eles vão ter que ser recebidos como refugiados e pela legislação internacional você vai ser obrigado a recebê-los. Sim. Então, quer dizer, o Brasil passa a não ser mais passagem, obrigatoriamente vai ter que absorver essa população. Então, o que pode ser feito é trabalhar de uma maneira onde, pelo menos, o mínimo seja dado para essas pessoas e que haja um tipo de conversação onde a Venezuela se conscientize de que, pelo menos, a população que está entrando tenha que ser barrada de alguma maneira e que faça. Já está tendo, inclusive, conversação entre a Venezuela e os municípios afetados brasileiros ali na fronteira para a repatriação dessas pessoas, Uhum. né? Isso tem que ser feito de uma maneira muito diplomática e bem suave. Não dá para criar encrenca, assim. Vai ser pior. Certo.
Suad, eu agradeço pela sua colaboração com a gente no Realidade em Pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Agradeço a você de casa também, muito obrigado. A gente pode rever esse programa lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e até o próximo programa.